Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Olá, estamos aqui neste episódio 49 com aqui uma convidada muito especial e este tema que para mim é muito, muito importante também, que é ser wise e mother. No fundo, como viver a maternidade depois dos 40 e eu tinha que convidar esta pessoa, claro, eu tinha que convidar a Susana Mota. Susana, seja muito bem-vinda. Era mesmo tu, para este tema tinhas que ser tu, tínhamos que ser nós juntas, tínhamos que estar a falar deste tema. Susana, quem és tu? Conta-nos um pouquinho sobre ti. Olha, Sónia, muito obrigada pelo convite de estar aqui no teu podcast e depois a falar sobre um tema tão interessante que é a maternidade e que molda muito a minha mudança, Hum, molda muito o facto de sempre querer não, desejar ser mãe, e isso moldou muito as minhas relações amorosas e hum, depois ter acontecido aos 40. Quando há um chip interno que muda, não é? hum. Então eu tive assim uma explosão, as hormonas a Ai, eu acontecer, estou curiosa com tudo. com uma bebé ao colo, então e ainda está a ser, não é? Quer dizer, é uma bebé, agora tem 7 anos e tem sido assim uma aventura dupla. Eu sou gêmeos, portanto Hum. não tem como não viver esta experiência. Adorei. A dobrar. Olha, a sério, eu estou mesmo muito curiosa com este episódio. Eu sei que muitas, mas muitas das mulheres que eu acompanho, elas engravidam depois dos 40. Eu sinto que, aliás, todas as pessoas que vêm para mim praticamente têm mais de 40 anos. E isto também foi muito interessante para mim porque, embora eu fui mãe aos 27, aliás, amanhã faço 20 anos de mãe. É engraçado quando estamos a gravar este podcast dia 17 de março de 2026, não é? Portanto, amanhã o meu filho faz 20 anos, mas a verdade é que eu sinto que me estou a tornar mãe novamente e com a filha do meu namorado que tem 7 anos, exatamente como tu, e eu sei várias coisas que estão a acontecer comigo. Portanto, o que é que eu queria que tu nos contasses? Conta-nos essas histórias que te levaram a engravidar depois dos 40. O que é que tu sentes que fez com que tu fosses engravidar depois dos 40? O que é que aconteceu? Estou mesmo curiosa, não sei nada. A minha história, eh Hum, A minha história começa com um desejo muito grande de ser mãe, isto hum, porque muito cedo eu tive muitas alterações hormonais e com 17 ou 16 anos, a endocrinologista disse-me: "Olha, você vai ser daquelas mulheres que vai andar sempre com o coração na boca, porque nunca vai saber quando quando pode engravidar ou não, porque as suas hormonas realmente são muito oscilantes". E eu tinha 16 anos e aquilo moldou-me completamente, que era eu não saber quando podia engravidar. E depois, claro, há sempre a parte ancestral. pois. Então passou-me a minha mãe passou-me para mim que tinha tido dificuldades em engravidar e tinha de ter feito tratamento para a Hum. fertilidade, e a minha mãe é muito cómica, ela disse assim: "Aquilo era um tratamento de 10 dias". Eu ao 7º dia de andar a bombar disse assim: "Olha, se a miúda foi feita, foi, se não, olha, também estar aqui a fazer por obrigação, não vai dar". Então eu cresci a ouvir esta história da minha mãe e cresci a ouvir a história da minha avó materna, que tinha muito medo de Hum, chegar próxima do meu avô, porque sempre que chegava próxima engravidava. A minha avó é filha única e engravidou solteira, numa aldeia, neta não, sobrinha do padre, então aquilo para a família foi muito forte. E hum. quando eu tinha 38 anos, a minha avó disse-me: "Vais ser mãe como a tua bisavó". Eu: "Como assim, avó?". "A tua bisavó decidiu, aos 38 anos, casar e ter filhos". Eu: "Como assim?". "Sim, porque ela não queria aturar homens, e então disse que ia ser independente, solteira, Uau. até que a irmã dela casou e ela pensou: 'Ah, para estar aqui um homem em casa, vou eu casar'". E a ancestralidade Uau. aqui. Meu Deus.
a ancestralidade está tudo no nosso útero, está nesta conexão. E a maternidade, lá está, não foi assim tão um processo tão leve, porque como eu disse no início, moldou muito as minhas relações amorosas, porque o facto de eu não saber quando podia engravidar ou não, Hum, acabou sempre por colocar muita pressão na relação, ok. na outra pessoa, quando devemos tentar, Hum, quando não devemos. E, ok. e esta é a minha história. E eu, todas as mulheres, principalmente agora que tu me dizes que as tuas mulheres são mães, já na fase dos 40, conectem-se com o vosso desejo maior, porque eu não tinha os meus ciclos estáveis e eu consegui engravidar com 39 anos, sim. E Uhum. deixa-me contar a história da minha gravidez. Eu, 2 ou 3 meses antes, tive um sonho em que uma Inca me disse que me ia ajudar a engravidar. E assim foi, passado 3, 4 meses. E na loucura, quando eu fiz os meus 40 anos, grávida de 4 meses, Uau. contra todas as, as recomendações, do viajante, da minha ginecologista, eu tinha de celebrar em Machu Picchu, no dia dos meus Uau. 40 anos, a agradecer às Incas, à Inca que apareceu naquele sonho, o facto de eu estar grávida. E depois havia a história do mosquito, que podia picar as grávidas e não sei o quê, e eu só fui Sónia, porque eu sentia-me tão abastecida, tão grata, tão protegida, que eu tinha de Uau. chegar àquela montanha do Machu Picchu, a agradecer às Incas que me apoiaram, que apareceram no meu sonho Eu estou emocionada e arrepiada. poucas É pessoas que eu estou sabem mesmo emocionada. Poucas pessoas sabem a minha Meu história, Deus. porque eu não revelo muito, porque como eu foco muito nas redes sociais, no movimento das mulheres 40 mais que podem tudo, porque é a minha história. História Uhum. de desejar mais para a minha vida, de estar sempre, a saber as novas tendências, a querer viver mais e, também lá está, podia agora desenvolver outro tema da minha ancestralidade e então o ser mãe, molda, foi aos 40 anos e marca, assim, a melhor fase da minha vida, que foi fazer 40 Uhum. anos grávida e com uma bebé Uau. linda, linda, linda e que me ensina imenso. Então todas as mulheres que nos estão a ouvir, e eu sei o que é desejar engravidar e não saber se podemos, se conseguimos ou não. Então conectem-se com algo maior. Eu não tinha conexão nenhuma com as Incas, não sei porque que me apareceram, Incrível. mas eu fui até o outro mundo. Eu apanhei dois Uau. aviões. A minha ginecologista no fim só me dizia: Não, para Nova Iorque eu ainda aceito, mas mais que isso, eu fiz 2 viagens de 8 horas. E com o mosquito, o Zika. Eu só tinha uma certeza em mim, que era agradecer a bênção que era estar grávida. Oh, meu Deus, eu estou a te imaginar, sabes, aí nessas viagens e tão preenchida de gratidão e de alegria que isso acaba por ser uma proteção, não é? Acaba por ser uma proteção, todos esses sentimentos. Estou mesmo assim a visualizar-te. E olha, realmente dar-te os parabéns pela tua história, lá está, porque isso teve muitos níveis de certeza, não é? Muitas vezes tinhas muitas dúvidas se algum dia realmente ias chegar a ser mãe, não é? Foi todo um caminho que tiveste que desbravar para, no fundo, agradecer a história que te tinham trazido as tuas ancestrais, mas tipo, deixem-me, por favor, contar a minha história, deixem-me fazer a minha história, não é? Deixem-me poder fazer o que eu desejo, deixem que possa acontecer, não é? Então tiveste que ir soltando também tudo o que te tinha sido transmitido, porque é isso que eu vejo também em todas as mulheres que acompanho, incluindo também comigo, que no fundo o processo é todo de também olhar a história, ver o que é que nos foi entregue, o que é que nos foi passado, de forma consciente ou inconscientemente, e realmente nós podermos transmutar isso, não é? Olhar, agradecer, mas
deixar ir e ir nesse sentido desse tal desejo maior, como te estavas a dizer, naquilo que realmente é o que nós desejamos. E depois, como é que é viver na prática? Porque eu trouxe aqui também este tema da WISE, porque é um tema que tu trabalhas imenso mesmo, não é? No teu projeto, esta WISE, esta mulher sábia depois dos 40, com coisas que mudam depois dos 40. E eu queria que tu também nos trouxesses isso, que é como é que é estar nessa nossa fase WISE, onde eu também estou incluída, e ao mesmo tempo estarmos a abrir à maternidade e as diferentes fases. Uma coisa é quando tiveste a tua filha, outra coisa é agora que ela tem 7 anos. Como é que, se tu às vezes te sentes, qual é o impacto, não é, de estar nos 40? O que é necessário fazer para que nos sintamos sempre bem? Enfim, como é que se faz aqui esta ligação entre esta fase mais wise, mais sábia, mais madura, e ao mesmo tempo a maternidade? Como é que é para ti, na prática? É uma todos os dias é uma novidade. Eu aqui há uns tempos, gravei uma crónica semanal, que eu tenho uma rúbrica semanal, que é o ProAge 40 mais, e trouxe uma mulher que me inspira muito, Helena Sacadura Cabral. Então ela dizia que a melhor década da mulher era aos 45, porque aos 45 nós somos mais livres, mais madura, que já passou a fase da maternidade, do bebé bolsar, de ter de educar. Connosco isso não é verdade, porque com a nossa idade, nós temos uma criança para educar. E elas, com 7 anos, ainda são muito, muito pequeninas, muito dependentes. E até aqui, eu andei quase com a minha filha sempre ao colo. Não dá como não dar. Pois é. Nesta transformação em que nós nos tornamos mais sábias e temos a maternidade, eu acho que aquele clique dos 40 mais eu estava muito abastecida de mim e depois a pele e o cabelo estavam maravilhosos. Eu nunca Uhum. tive um cabelo tão bonito e a pele tão boa. E o facto de ter uma bebé é um renascer. Então eu permiti-me ali renascer com os 40 mais. Eu não sei o que é ser mãe antes dos 40, mas posso dizer que é muito desafiante. Também começa com os 40 o meu business no digital. Uhum. Porquê? Porque eu sempre fiz yoga, até para encontrar o equilíbrio mental e emocional, muito mais que físico. Era e ainda é no tapete de yoga que eu encontro a minha paz e a minha verdade. O meu silêncio, aquilo é como se eu estivesse sempre a lavar roupa, as minhas conversas, e chego ao final da prática de yoga, o Shavasana, que é o descanso, agora já limpei, já conversei, estou reset. E Uhum. aí, na minha limpeza das minhas conversinhas internas, estou só eu como eu sou, em essência. Então eu tenho muitos insights ali no Shavasana que não é dormir, é assim aquele estado subconsciente. E eu não conseguia práticas de yoga longas, porque eu pratico a Ashtanga, práticas de yoga 1 hora e meia, 2 horas, até para aquecer o corpo e meter a perna atrás do pescoço. Com uma bebé, eu não tinha 1 hora, 1 hora e meia de me dedicar. Primeiro não conseguia ir ao shala, fazer a prática de yoga, eu tinha de estar em casa. E com uma bebé, quer dizer, 20 minutos, é aqueles primeiros tempos, não é? Que nós passamos dias sem tomar banho porque não conseguimos afastar delas. E como é que eu conseguia cuidar de mim? Porque isso esteve sempre muito assente. Eram mais de 20 anos de prática de yoga e de que de repente eu não estava a conseguir. Uhum. Então eu comecei a estudar outras práticas de yoga mais curtas, de 10, 15 minutos, para conseguir ter o meu tempo e me dedicar mais à minha filha, porque eu sei que eu sou uma com yoga e outra sem yoga. Então, Uhum. até isso, foi um portal, que é ok, abdicar daquela prática de 1 hora e meia a 2 e mudar. E ainda hoje é a questão de educar e fazê-la perceber que é o meu tempo. Houve uma altura que ela dizia: mas estás a fazer yoga, é o meu tempo. E então ela agora que já tem 7 anos, já está maior, eu digo: Matilde, a mãe está a fazer yoga, está na sala, até às 8 não entras na sala e não pedes pequeno Uhum. almoço e não pedes isto, que é o meu tempo. Então também é ensinar Uhum. a pôr barreiras e fazer algo que a mãe gosta. É no tapete que a mãe encontra paz. Então, como eu estava a dizer,
elas são pequeninas e nós vamos crescendo a aprender a ser mães e a aprender a ser wise, Hum, maduras, aquela segurança interna, trabalhar isso, que é, eu não vou ser a mãe perfeita, longe de mim querer ser a mãe perfeita, até porque na questão da maternidade, eu acredito muito que nós não somos engenheiras, somos pastoras, ou seja, guiar mais para a direita, mais para a esquerda, porque a engenharia, eles nascem com feitio, com uhum. vontades, e é um ser, não é? Eu não posso estar a impor a minha vontade, é guiar. Como é que foi com as amigas, como é que é com a alimentação, com os açúcares, eu não posso proibir, impor a minha vontade. Pois é. Minha filha ainda não tem as orelhas furadas e eu tenho todo um espólio para lhe passar de brincos, todas porque eu adoro brincos, e ela ainda não tem as orelhas furadas, para respeitar a vontade dela. Ela ia Hum, ir. Assim como Exageros. também ainda não foi batizada e eu queria muito pô-la na catequese, mas impor a minha vontade, ela há de decidir. Então, neste processo da maternidade, eu tenho trazido essa sabedoria interna, conexão interior, não é? Porque quando nós entramos 40 mais, ao processo de bloquearmos o externo, se já tivemos uma vida de 40 anos de performar para os outros, se para os nossos pais, se para os nossos professores, para os namorados, para arranjar trabalho, não é? São 40 anos a performar. E o clique dos 40 é esse: "E agora a minha verdade? Uhum. Quem eu sou, depois de ter vivido isto tudo, em verdade, o meu mundo interno. O que é que a minha voz diz, o meu corpo, como é que pulsa?" É assim, eu deixar de delegar o meu poder no outro e em mim, encontrar esta segurança interna. E Até só porque está em nós. Até porque se nós não fizermos isso, tu não notas por todas as mulheres que acompanhas que se não fizermos isso, não formos virar-nos para nós, o que é que eu quero, qual é a minha voz, o que é que eu realmente desejo, há mais desafios físicos, né, e emocionais, ou seja, toda esta transição dos 40 a mais é muito mais complexa. Tu não sentes isso, parece que há um chamamento Esta enorme. há um chamamento, o teu corpo é o primeiro a chamar por ti, há uma desinformação, parecemos loucas, ficamos com afrontamentos, ficamos, mais irritadas, o humor, engordamos, mantemos tudo, mas mesmo assim a cintura começa a engordar, insónias, má disposição e nós não sabemos de onde é que isso vem, mais ansiedade, não é? Depois isso Hum, torna-nos mais ansiosos, se vamos a um médico, vamos a outro, antidepressivos, faz um exame, faz esta regime alimentar, esta dieta, e não obtemos resultados. Quando há uma coisa que se chama perimenopausa, que começou aos 35 e não é igual para todas. Cada uhum, mulher tem o seu timing. Eu tenho uma avó que teve menopausa aos 35, cada hum, uma tem o seu timing, mas a verdade é que as hormonas começam-se a mexer, as hormonas femininas, a partir, aí, em média, dos 35. Pode ser aos 30, como hum, pode ser aos 40, e cada vez mais há menopausas precoces, não sabemos porquê, hum. mas vivemos de forma tão acelerada que as mudanças hormonais acontecem. E depois, esta questão de: "Ai, é 40 mais, é madura, é sábia, ela agora sabe o que quer". Uhum, Claro, se elas soubessem o que queriam, eu não tinha feito um processo enorme e continuo a fazer de desenvolvimento pessoal e saber quem eu sou, e também não tinha clientes. Portanto, era é, espetacular, sem aos dúvida. 40 éramos todas bem resolvidas e não havia tantos cirurgiões plásticos a pôr botox e essas coisas, ou não se vendiam tantas roupas. Sim, Porquê? Porque sim, aos 40 há um grande chamado interno. E como nós, que somos mulheres 40 mais, algumas milenares, outra geração X, estamos muito habituados a viver no cérebro, porque somos as mulheres, a geração de mulheres, com mais estudos. Eu costumo dizer mais inteligentes, mas a minha avó, as minhas avós que nem sequer sabiam escrever e eram muito inteligentes. Elas não uhum, entendiam, elas sabiam, né? Portanto, é aquela inteligência do sim, cérebro. E que isso teve um preço. Teve o preço de nos desconectarmos do sentir, da intuição, da menstruação, dos ciclos naturais. tal e qual, é mesmo isso.
É mesmo isso, eu nem tenho nada a acrescentar, porque é mesmo tudo o que tu estás a dizer, é isso que eu acredito, é isso que eu sinto, é isso que fica mais forte mesmo nessa idade, é mesmo como quem. Olha, se não tiveste a viver ligado ao teu corpo, agora, tipo, vais ser levada a isso. Então, o que eu sinto também com isso que é ouvir uma criança nessa fase em que estamos na maior transição, com essas alterações todas que tu referiste, a parte emocional, a ansiedade, o corpo parece que lá está diferente, dores musculares, as insónias, pronto, basta as insónias que já muda tudo, não é? Basta a parte do sono, Ninguém tem. já muda tudo, exatamente. Agora imaginemos, não é? Se nós estamos com essas alterações hormonais, mais uma criança que já tem os seus sonos também alterados. E é engraçado que eu estive aqui uma semana em que tivemos aqui os quatro a viver juntos, foi mesmo um momento que fizemos essa experiência. E ela também, a Leonor, tem 7 anos, ela não está habituada a dormir sozinha, num espaço em que está sozinha. Então, aqui fizemos essa experiência, dormir sozinha, mas o que acontece é que ela acorda durante a noite, no fundo, e vem ao nosso quarto, vem chamar o pai para ele vir para o pé dela, para ela voltar a adormecer. Então, no fundo, até era ele que ia com ela, ia ter com ela, mas eu acabava por despertar. E tipo, eu assim. Como é que eu aguento isto? Eu já tenho as minhas coisas, as minhas insónias, as minhas desafios ou para adormecer quando acordo, e agora mais isto realmente é aquela questão, tipo, será que eu sou capaz? Eu não sou capaz, eu não. Como é que eu amanhã vou acordar para levá-la para a escola e essas coisas? Porque realmente já é desafiante, normalmente, o início da maternidade, que para mim é como se fosse o início, porque lá está, é chegar uma criança de repente com, na altura, 5 anos à minha vida, tal, bem, não só uma relação nova, como uma criança de 5 anos, mas quando estamos a falar, lá está um bebé, quando estamos no meio destas alterações, ou mesmo esta criança que precisa ainda bastante, não é de nós, claro que vai desafiar, mas tu não sentes que com práticas, determinadas práticas que tu também já falaste no yoga e outras práticas, que no fundo nós lá está, vamos, se nós estamos a fazer esse desenvolvimento, como tu falaste, acaba por não ser mais complexo do que quem tem menos anos, porque eu vivi essa experiência, não é? De ser mãe aos 27 e quando eu olho para trás, eu vivi desafios parecidos com os que estou a viver agora, como é que eu ia dizer? É tudo uma questão do cuidado, de nos cuidarmos e de adaptarmos e de fazermos mais pausas, se calhar, que todos precisamos, mas aqui sentimos mais se não fizermos, não é? Não sei. Não há como não distinguir as práticas que eu faço, eu até aqui referi, que até o meu negócio começou, devido ao facto de eu ter de ajustar as práticas que eu antes Hum. fazia, portanto eu já me trabalhava e passei e quis e continuei a fazer essas práticas noutro registro, uma forma mais simples e agora estou a voltar a práticas de yoga mais longas. Agora até tenho tempo para ir ao ginásio. Mas Hum. eu não te vou mentir, nem a quem vai, me ouvir, isto requer um sentido de propósito muito grande. E não é o ser mãe, o sentido de propósito eu comigo mesma, o meu propósito com a minha alma, o que é que eu vim aqui viver. Eu acredito que todas nós temos um propósito maior de servir, este servir no lugar de feminino, servir, Hum. servir os outros, os nossos filhos, os nossos pais que começam a precisar de cuidados, no trabalho, o voluntariado, o vizinho que precisa. Nós somos mulheres e nós trabalhamos com mulheres, não é? É o servir, está-nos em todos os poros. Servir os outros, sim, mas sem deixar de nos servirmos a nós mesmas. Porque o que eu costumo dizer é: como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Eu tenho de me abastecer todos os dias com práticas de yoga, sim, porque sou o que eu adoro, com meditação, com alimentação, com caminhadas, ou com coisas muito mais simples, destas que por si já são simples, que é contemplar. Contemplar o nascer do sol, contemplar uma caminhada, o viver
um mundo de olhos bem abertos, olhar para a direita, olhar para a esquerda e pedir um café, olhar para a senhora, olhar para a Uhum, pessoa que está ao lado, olhar, contemplar, estar no presente. Isso, essas uhum, pausas, porque nós vivemos muito no piloto automático. E que parece que não vivemos, não é? Ou seja, que parece que vivemos muito num só dia, mas que não estivemos enraizadas a uhum, absorver o momento. Então, é esta sabedoria, não é? Cada vez mais que é menos é mais, eu estar presente é um presente e eu assumir muito bem o meu propósito. Quando eu digo assim, eu estou atrasada, não, eu costumo fazer um tapping, eu não estou atrasada, eu estou no momento certo. E eu aprendi isto com a minha filha. O facto de ter uhum. uma criança nesta altura pequenina, é recebermos, nós mulheres inteligentes, trabalhar a expansão do coração. Uhum. Este receber, que nós somos muito fechadas, não é? O merecer tem de ser em esforço. Eu sexta-feira chego ao final do dia, eu como tudo, eu vou às compras porque eu mereço, eu trabalhei imenso. É É. exatamente o movimento oposto. Eu mereço porque eu sou amorosa, eu sou feliz, eu sou energia, eu levo sempre um sorriso, algo de bom ao outro. Eu sou merecedora, então este receber é trabalhar esta energia do coração, de receber. Uhum. Então eu fico assim, abismada com o que a minha filha me vai ensinando, porque ela tem tiradas tão sábias, tão sábias, que é assim maravilhoso. E este do estar atrasada foi ela que uma vez que me disse, a escola dela é a menos de 5 minutos a pé, e nós conseguimos chegar sempre ali em cima. E eu: "Oh, Matilde, vamos despachando". E a minha filha uma vez disse-me assim: "Oh mamã, nós estamos bem, nós estamos, vamos chegar no nosso tempo". Uau! Então, é estarmos atentas, é crescer com elas, é ter o benefício de estarmos Hum, a ser sábias interiormente, com a inocência de uma criança, porque elas não têm filtros ainda, felizmente, ou já vão tendo alguns, mas estamos completamente atentas a receber o que elas nos podem dar. Então é fazer esta união de, quando estamos a mergulhar internamente, absorver o que aquela, criatura, aquela alma, não é, até aos 7 anos ainda está tão pura, quais são as informações que ela nos tem para dar? Então eu às vezes fico assim mesmo: "Uau, não, é mesmo. Eu estou mesmo a ouvir-te. como é que ela". E o que estavas a dizer do sono é uma realidade, porque se o teu namorado acorda 2 ou 3 vezes, vai incomodar o teu sono, já não temos a capacidade de voltar a adormecer como era antigamente. Existem práticas, sim, de estilo de vida para ajudar nessa fase. Porque ela vai acontecer. Ela vai acontecer e não há milagres. Eu não sou nada a favor dos medicamentos. O medicamento, eu não faço ideia qual, para de manhã ficar cheia de energia e ao final da noite, para dormir bem, então vou logo tomar um calmante. Nem a melatonina, só, que é uma hormona, eu recomendo e tomo só em casos extremos, só quando acordo à meia da noite e penso, não, não, eu quero continuar a dormir bem, porque é uma hormona, não é? Vai interferir com o nosso ciclo natural. Quanto mais clean a alimentação, estilo de vida e atenção que eu sou adepta do copo de vinho, e com os 40 mais é altamente, inflamatório, mas é viver. Sim, claro, sem ser sem exagerarmos, não é, os cuidados, mas termos flexibilidade, não é, não entrar numa rigidez de tal maneira que acaba por voltar a desajustar tudo, eu acho. Muita rigidez, não é, tudo o que é muita rigidez acaba por desordenar. E acaba por desistir, porque depois não é Uhum, também, também. é uma coisa que a maternidade nos dá também e que é um caminho, é este do receber e de saber qual é a origem. Eu costumava ensinar à minha filha que era a história do fio invisível, quando ela estava na escola, era só ela tocar no fio e eu sentia perto de mim, e ela sentia perto de mim, como há outro um bocadinho mais abaixo, que é super importante, 40 mais wise, que é o útero, a ancestralidade, o que é que vai cá dentro, não é? O útero que é a bênção da criatividade, é a bênção da vida.
como a criança, mas também das nossas ideias, dos nossos projetos, naquilo que nós fazemos. Podemos estar na caixa de um supermercado, mas que levamos sempre algo ao outro, não é? O nosso projeto. Então, é esta maternidade que nós temos, 40 a mais, tornar-nos wise e tão wises, tão sábias, que é conectarmos com o coração, com o outro, com as nossas filhas, com as nossas mães, fazemos esta união. Nós estamos unidas e não criar separação na nossa vida, que é, ai, agora tenho 40 anos, sou mãe, ai, agora é tudo tão difícil. Estamos a separar, é É. bem o contrário, o movimento é unir, unir esta Uhum. mulher, 40 mais, que é sábia e farta-se de errar, com Uhum. esta, sendo mãe e abrindo-nos. É fácil. Eu tenho desafios, é fácil todos os dias, não, mas é tão bom, é tão. Eu criei uma independência com a minha filha que eu não adoro, que eu adoro que ela seja independente, mas que os últimos anos, olha, resvalou, que é ficar ali 5 minutinhos com ela quando ela adormece. E nesses 5 Uhum. a 10 minutos, antes era meditar, agora já é só os 5 minutos, então nesse tempo eu estou ali a agradecer, porque eu sinto, às vezes até me caem as lágrimas de tão agradecida, de tão feliz, que é o facto dela estar ali na cama a dormir profundamente, que é o facto Uhum. de Deus, de universo me terem permitido ter aquela criança e as bênçãos que ela dá e a sabedoria que ela dá e as vezes que ela me desafia. Umas vezes eu cedo, outras vezes é ela. E as meninas, porque não brincam à bola, portanto as de casa estão quase impecáveis, não é? Se fosse rapazes é diferente, mas ser mãe, ou maternar, mesmo que não te saia do ventre, não é? No teu caso, podes criar uma relação tão especial, não é? Quando ela está com as insónias e se tens essa confiança, ir lá, seres tu a suportar, a segurar na mãozinha, criar uma relação com uma criança junto, é a união, não é? Do Sim, wise, da sabedoria, da mulher que sim. transborda Eu o sinto que é. feminino, o que é que ela tem a dizer. É tão engraçado as conexões que elas fazem. No outro dia, a minha filha dizia-me que não gostava dos chineses. Eu, "Não, porquê isso?" Então, mamãe, porque tu compraste uma coisa, o fato das guerreiras, e não veio a peruca, e tu disseste que aquele chinês era mau. E eu, está certo, Sei. mas vamos lá. A mãe só estava furiosa que o homem nos enganou da peruca. Sim. Então, é tão engraçado, o que eu sinto, sabes, é um renascer todos os Uhum. dias, um estar, mas lá está, eu estou receptiva. Uhum. Essas noites que eu não sou mulher de dormir mal, não é? São desafiantes, felizmente não são muitas, desde bebés que eu a educo muito por causa da questão do sono. Ela agora até está de vez em quando a vir para a minha cama, porque está na fase dos pesadelos, então não tenho como lhe dizer que não pode vir, porque é um pesadelo e ela precisa de ser acarinhada, mas é ótimo, é assim, tenho a certeza que todas as tuas clientes que nos vão ouvir e se ainda não engravidaram e estão com os medos, pá, não, o medo que não seja o de ter uma bebé e não ter energia. Se querem ter energia, mais cuidado, venham ter comigo, eu faço todas aquelas coisas da alimentação, do estilo de vida, eu apoio. Mas é mesmo conectarem-se com esse desejo Uhum. e mesmo não sendo mães de barriga, não é? É maternar é tão bom, é uma bênção estar, na vida de uma criança, poder educar, poder desenvolver, sei lá, a minha sobrinha tem um padrasto e ele desenvolveu um trabalho com ela muito giro que foi o de pi da música, tocar piano desde muito bebé, toda a família dele é de músicos, são músicos, então ela tem esse extra por parte da família dele, não é, que é a música, o piano. É um trabalho incrível que ele fez com ela e nós podemos criar algo, não sei qual é o teu, não é, mas criar algo que impacte, a vida da tua, como é que ela se chama, Leonor? Leonor.
Leonor, Sim, sim. e é tão bom os programas que nós fazemos com elas, super girly, ou ir às compras, ou ir ao cinema, ou batom, pôr o batom, é Sim. algo, ou aquilo, impor respeito, limites, que é, agora é o teu tempo, fica no teu quartinho, é um trabalho É tão mesmo isso. fazer. E então para mim é isto, é o wise, não é? Elas ajudam-nos, elas, as crianças, ajudam-nos a tornar-nos mesmo mais sábias, quando vem de Uhum. dentro, do sentir, da conexão do receber do coração, depois com o outro, e assim esta energia de vida, de gratidão. Eu realmente, eu considero que eu sou muito feliz sendo mãe e tinha muitos receios de não o ser. E não acho que nos determine ser mães ou não, mas sem dúvida que ter sido mãe da Matilde é assim uma bênção tão boa, Uhum. e eu fico tão feliz, tão honrada e agradeço imenso. Sim, e eu noto mesmo que de facto é muito diferente ser mãe de menina ou mãe de menino, e eu estou a ter mais duas experiências, não é? E isso eu estou a notar mesmo muito que ativa muito mais esse meu lado wise. De facto, porque de facto vai-me fazer lembrar tudo aquilo que eu, na idade dela, ou não consegui fazer, ou não tive voz, eu consigo ver tudo. Eu consigo ver todas as situações em que eu não tive voz e ela tem voz, e isso entra aqui uma ativação do género, mas como assim? Tipo, ainda bem que ela tem voz, é isso que tu acreditas, mas isto está-te a doer porque no fundo está-te a ativar aquelas memórias em que tu não tiveste voz. Bem, enfim, é o verdadeiro desenvolvimento pessoal neste momento. Para mim, é através dela que realmente também é mesmo uma grande bênção que eu sinto. Fora todos os desafios da adaptação, claro, porque é tudo, a pessoa fica confusa, mas não é um papel de ser mãe dela, não é ser mãe, mas ao mesmo tempo é maternar e ao mesmo tempo não é, e fica um pouco confuso realmente toda essa adaptação, mas ainda assim, lá está, nós temos montes de momentos juntas, não é? Então nessa semana foi ainda mais, não é? Foi ainda mais lá está, fazer o penteado de manhã, levá-la à escola, ainda irmos ao parque antes de ir à escola, fazer assim todas essas coisinhas, ela fazer yoga comigo também. Ela diz sempre, hoje que vamos fazer yoga, não sei o quê, mas Estás a querer o nosso tempo, e sim, sim, nessa vai. semana não foi possível. Eu realmente fiz, mas fiz sozinha no tal meu tempo, mas nem era possível, nós nem tínhamos tempo, porque era uma semana, era a primeira vez juntos, assim só nós, nas rotinas do dia a dia. Já tínhamos tido férias, mas é diferente férias, portanto não dava. Mas eu gosto de fazer com ela, lá está. Eu gosto de fazermos porque ela está ali mesmo focada, quer mesmo fazer, quer ser igual em tudo a mim, como ela diz. Então, olha, Agradeço imenso. Eu vou-te é, dizer que é isto. vocês veem-me aqui com batom vermelho e não sei o quê, mas essa é a minha transformação, não é? Pois. E, e a minha filha, eu tenho um vídeo, ela tinha por aí 2 ou 3 anos, e ela estava com um casaquinho de lã, cor-de-rosa, e tirou-o, meteu assim pelos ombros. Estava Uhum. frio. Eu assim, Matilde, mas tá, não sei o quê, porque estás assim com o casaquinho? E ela, é sexy. Ela estava assim com o casaquinho assim pelos... É sexy. E até nisso, ela me Aham, permite expandir, que é, realmente, ela tem razão, é sexy, um bocadinho de pele estar assim, aham, sexy. É uma sinergia muito, muito. Ela dá-me, eu recebo, eu dou-lhe, ela recebe, e eu torno muito mais feminina com ela. Tento criar, mães que nos vão ouvir, momentos só a duas, uma vez por semana, ou ir buscá-la mais cedo, ou ela fazer as panquecas ou os uhum. waffles, ainda que E- se tudo à volta, criar esses momentos de total presença com ela, porque eu sinto que passa tão rápido. Eu, quando olho para ela, digo, Matilde, já não cabes Meu no Deus. colo, estás tão grande. Mas pronto, é outra fase que vem, não é? Já foi o É, 7 são outras. e agora vem o meu ano 9, não é? Foi o 7, o pensar em engravidar, e não sei o quê, e agora vem outro. E o que eu quero mesmo é estar bem com ela, comigo, e que eu lhe possa passar valores
de uma mulher que se cuida, que diz não, que Uhum. sabe a sua verdade. Então, às vezes, nós vamos conversando uma com a outra. Eu digo, se ela, não, se ela agora está chateada com uma amiga que a chama chata, isto e aquilo, eu digo-lhe: olha, brinca com outras amigas, torna-te muito mais interessante ter várias pessoas, assume quem tu és. As amigas são todas despachadas, ela é muito de vestidinhos. Tens de ser tu. As pessoas vão gostar mais de ti se tu te mantiveres na tua energia, na tua Uhum. radiância e não permitas, por Uhum. exemplo, que uma outra amiga diga é chata. Chata não se diz, não se chama. Podes não querer brincar comigo e está tudo certo. Mas chata, se és minha amiga, eu fico ofendida. Então é construir, Uhum. como tu estavas a dizer, nós não tivemos muito Sim. oprimidas pelas nossas mães, pela nossa educação. Nós não tivemos, por isso é que eu trabalho muito com as mulheres carentes também, porque é a minha dor também. Uhum. Esses miminhos, essa atenção, qual que é? Eu aos 5 anos Uhum. comecei a trabalhar, a atender telefonemas sozinha em casa, para ajudar os meus pais. Então, eu sinto mesmo que aos 40 é esse momento de já deixei de performar, querer encantar o mundo lá fora e agora? Agora é abastecer-me de mim. E depois vem ali um ser que me permite fantasiar, sonhar. É. Trazer, eu sinto mesmo que vem a ativar essa, que eu noto no início era um bocadinho estranho, porque eu já estava com o meu filho com 17 anos na altura, e era estranho aquela sensação tipo, mas agora eu vou andar a passear a dar a mão a uma criança, porque depois lá está, é assim uma coisa que aparece de repente. Então é tipo, tudo se sente de repente. Então eu estou agora aqui a passear, tipo, em modo mamã com uma criancinha, não é? Quando eu tenho o meu rapaz mais alto que eu e já não estava aí, não é? Já estava naquele lugar mais de facto, só da Wise, mas só assim, Wise, só mesmo Open, negócio, open. lover. União, união Era, com todas então as foi essa pessoas. ligação, foi, espera lá, mas eu também posso estar nesse lugar da Mother novamente. Foi relembrar essa energia, foi reativar essa energia. Então foi começando a sentir-me bem com essa energia, porque era estranho, porque uma coisa é estar com crianças, com as minhas sobrinhas, nanana, era uma coisa, mas aqui não, aqui era um papel mesmo, porque desde o início. Ela me via muito como uma figura materna, desde o primeiro encontro, desde o primeiro momento em que ela me viu, foi assim algo muito de repente. Então, foi assim, foi mesmo esse momento de começar a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, Receber em união com conectar, todas as tuas tal e qual. dimensões. E eu a Recebe. sentir, não, espera lá, eu também posso, porque eu tenho mesmo muitas alunas que também, ao serem mais nesta idade, eu noto que elas sentem, elas falam sobre isso, sentem, ao mesmo tempo estão tão felizes, ao mesmo tempo parece que se sentem mal perante a sociedade, parece que sentem-se assim estranhas. Estás a ver? Eu sei que elas vão adorar este episódio e eu também já lhes disse isso, que lá está, eu compreendo, porque é uma sensação, parece que não é suposto, parece que então, quando Não, não é a olha, nossa cada própria vez filha, ainda mais. acrescenta mais Não, supostos e não sei quantos. eu não sei as estatísticas, mas sei que saiu este ano, é muito recente, que já há mais mães, depois dos 40 do que antes. Muito Portanto, mais, muito. mas e depois e mesmo que fossem as únicas, que se lixe a sociedade, porque as nossas filhas vão olhar para nós sempre como as melhores mães Sim. do mundo, e o que conta é o que nós vivemos com elas. O que seria alguém dizer que, sou nova ou velha para ser mãe? Nunca, nunca, nunca se permitam que alguém vos diga isso, muito menos vocês pensarem. Porque às vezes são as nossas conversas internas e depois Uhum. São nossas, sim. não estamos a viver o momento presente. E depois nas Uhum. escolas há de tudo. Há novas, velhas, magras, gordas, casadas, Tudo. divorciadas, há de tudo. Os Sim. miúdos de hoje em dia É. têm acesso a imensa informação, portanto, o que seria alguém determinar. Não, essa parte não aceito. Uhum. Não é É a possível. minha parte, é a Não minha entra. parte. Não, não, isso não. Nem mesmo. A minha bisavó, como eu estava a dizer, foi mãe aos 38 e depois foi Uhum. segunda vez mãe aos 40 e tal, portanto, Sim.
já noutro século, o que seria? E ainda por cima nos dias de hoje, eu sei o que é viver na nossa cabeça. Claro que têm energia para cuidar dos bebés, têm até Uhum. práticas, não é? Podem começar a construí-las agora, claro. Mas é super bom. Eu amamentei, eu viajei, a minha criança ia comigo para os restaurantes, ficava ali 2, 3 horas na cadeirinha a brincar e a comer pão. Então. Nada. Não, acho que Permitam-se mesmo. viver, desejar ser mais, ser as melhores mães, conectem-se com Deus, com o universo, com uma alma que vai nascer do vosso corpo, ou mesmo que, não sei que não é, né, mas que seja adoção, o que seja, ou mesmo Uhum. o teu caso de maternar uma criança, é assim maravilhoso. Nós open, unirmos ao que vem, agradecer ao que vem, permitirmos. Eu sinto mesmo que é todos os dias é um bocadinho sinto um bocadinho mais jovem, mais sábia, mais Uhum. com mais vida. Sem dúvida, olha, eu acho que é mesmo tudo o que falaste agora, é mesmo a conclusão perfeita. E a sensação que eu estava aqui a ter é: não vejam este episódio se não quiserem engravidar. Não Mas vejo se não quiser, porque eu acho que este episódio é muito ativador da maternidade, não é? Eu sinto que, porque é aqui, lá está, estas experiências reais, e eu sinto que muitas das vezes muitas mulheres estão nessa fase e de alguma forma a gravidez também não despoleta, e uma das coisas é realmente este conflito entre será que eu vou ser capaz, não é? Eu vou ser capaz de ser mãe e já com esta idade e não sei o quê. Portanto, eu acho que este episódio vai fazer assim vai dizer agora para estragar o uma final, viragem. vai dizer ter montes de desafios com maternidade, montes. Claro. Eu Hum, tive montes de desafios com a maternidade aos 27. Uma bebê, eu era bebê. olha, na Agora olho, tipo, eu era maternidade. bebê. Deram logo xuxa à miúda, se deram logo suplementos, e eu cheguei a casa e deitei aquilo tudo fora e andei a amamentar com uma sonda para estimular o leitinho, que era aquilo que eu acreditava. Mas se decidirem não amamentar, olha, é muito mais prático, é só andar com uma garrafa de água e pôr lá o pó, não é preciso água quente, nem nada. É super, Sim, tudo há se muitas formas, é cria, há isso. muitas formas, não há melhores nem piores, é que fizer mais sentido para vocês. Conectem-se apenas com o desejo maior de criarem algo que vem daqui, do útero, E algo que vai cuidarem do carregar corpo. as nossas memórias, as memórias das nossas ancestrais, portanto, vai ter muita coisa para limpar, Sim, isto muita coisa para é cuidar. continuar o caminho que já estão a fazer para o engravidar, depois vão dar continuidade para sempre. Eu acho Independentemente da idade, é para sempre. que é maravilhoso, que é por esta, este acreditar, esta acender esta luz de esperança nas mulheres. Uhum. Acho que deve ser E tão pronto, e quando bom. elas quiserem que venham falar connosco, não é? Todas as que ouvirem o episódio e sentirem, ai, realmente, falem mais sobre isso. Falem connosco, não é? Mandem mensagem à Susana ou a mim. O teu Instagram é arroba... É susanamota.pt. Igual ao meu então. susanamota.pt. Realmente Ok. conectem-se com esse desejo maior. Eu costumo dizer às minhas clientes uma coisa que é querer, todas queremos muita coisa. É exatamente como a minha filha, quer este mundo e o outro. Desejar, quando nós desejamos, nós só Uhum. vamos fazer acontecer. Sim. E o maternar é preciso estar muito na energia do feminino, do receber, receber aqui no nosso útero. Uhum. Há assim muitas Uhum. camadas, e há muitas infinitas possibilidades de engravidar. Mantenham esse sonho, essa esperança de serem mães. Eu adoro, olha, estou aqui, só não tenho outra criança, porque pronto, vários motivos, nomeadamente que sou empreendedora. Sei. Também é possível, de vez, é a expansão da carreira, não é? Maternidade é a expansão da carreira, do negócio. É assim, eu realmente adoraria ter mais, mas pronto, é o Ah, que é, são as opções de vida sim, e eu claro. estou muito feliz e pronto, Aham. manter o sonho vivo.
Olha, Susana, eu adorei mesmo esta conversa. Teria ainda montes de micro temas, mas eu Sim, sinto pois. que eu sinto que aqui já temos aqui muita coisa importante mesmo, muita reflexão importante para quem está nesta jornada de ser mãe depois dos 40 e já entrar Recebi nesta, mensagens a dizer: nesta "Eu por wise. acaso engravidei, realmente Isso, queremos estava a muitas. ter muitas dificuldades na maternidade, mas agora estou em total sintonia com a minha filha ou filho, obrigada". Assim de mensagens. Isso, por causa de vocês as duas aí juntas com essa energia dos Já tenho 40 mais mais. uma criança. Ora, crianças, eu tenho pessoas que dizem que não veem os meus conteúdos quando ainda não querem engravidar naquele momento, nem podem ver os meus conteúdos, porque senão começam logo a ter palpitações no útero. É fertilidade, venha ela, venha ela. Venha ela, portanto. Olha, Susana, muito obrigada. Adorei mesmo estar aqui contigo. Parece que foram 5 minutos, mas não, foi quase 1 hora. Mas parecem que foram cinco Nós minutos. tínhamos combinado 30 minutos. Sim, mas pronto, foi o tempo certo, como tu estavas a dizer no início. Sim, Portanto, olha, obrigada, espero que também tenhas gostado, que tenhas sentido gostei bem. muito, acho que se notou aqui pela minha expressão, falar sobre a maternidade. Acho que é a primeira vez que eu falo assim tão abertamente Hum, sobre maternidade e pronto, e é assim mesmo, uma benção. Obrigada, Sónia, pelo teu convite bom, e fizeste o meu dia muito feliz, porque eu aqui estava a sorrir, estava a expandir sei. e espero que cheguemos aos ouvidos de quem tenha Sim, algo a expandir com este tema da maternidade e do AIS e dos 40 a mais. tudo, Bora lá pôr bebês no mundo! tudo. Olha, um Obrigada, beijinho, muito obrigada. Susana. Obrigada a todos que estiveram ou estão aí e já sabem, podem sempre mandar-nos mensagem, dizer o que é que sentiram com este episódio e não só, também fazer perguntas, contarem-nos a vossa história e, claro, se for o vosso caso, o vosso desejo, engravidar. Nada Beijinhos, mais, mais. até já, até já.